Alô família, sextou, hein? Sextou em grande estilo. Onde eu tô aqui, ó, CT Joaquim Grava, mais um treino fechado, porém um evento aberto para imprensa. Que evento foi esse, Gima? Entrevista coletiva com o zagueirão João Vitor, né? Antes de entrar no assunto, né, na pauta que foi abordada, ou melhor, as pautas que foram abordadas aí na coletiva, deixa eu trazer um pouquinho do que aconteceu ao longo da semana, né? O Vitor Pereira fez trabalhos vespertinos, né? Importante frisar que ele mudou o horário dos treinos. Antes os treinos eram realizados de manhã, agora os treinos são mais no período da tarde, né? Todos eles fechados para a imprensa, certo? Havia uma possibilidade de entrar o Bruno Melo, né? Muita gente citando aí um planejamento aí específico do técnico Vitor Pereira, né, que ele gosta de jogar com 3 zagueiros, tanto que terminou o clássico do último sábado com Bruno Melo, o João Vitor e o próprio Gil, né? Porém, as chances foram exterminadas, porque o Bruno Melo, ele sentiu a coxa, né, a posterior da coxa, está entregue ao departamento médico e está fora do jogo deste sábado contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Bom, jogo importante, marca aí a reabertura de 100% da capacidade da nossa Neoquímica Arena, né? Então, certamente, casa cheia, clima de despedida, hein, família? Já que é o último jogo em casa da primeira fase. Depois o Corinthians tem o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque e na sequência encerra aí a participação na primeira fase em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Então o próximo duelo em casa, próximo duelo na Neoquímica Arena depois desse contra a Ponte, só no mata-mata. Já valendo aí grandes aspirações aí para o restante da temporada. Então, Vitor Pereira deve manter exatamente o mesmo time que entrou em campo no Morumbi na última partida, né? Com Cássio no gol, com Fagner na lateral direita, Gil, João Vitor e Lucas Piton na lateral esquerda, já que o Fábio Santos também está entregue ao departamento médico com uma lombalgia. Duqueiroz fazendo ali o cão de guarda, né? E depois toda a rapaziada reunida, o nosso quinteto mágico formado por Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes e William. Bom, falando um pouquinho da entrevista coletiva do João Vitor. João articulado, né? Impressionante como ele vem amadurecendo muito, né, nas últimas temporadas. Inclusive eu vim com essa ideia na cabeça, né? A gente levantou alguns nomes de jogadores pratas da casa, mas que se consagraram, né, deslancharam no Corinthians só depois de um empréstimo. Foi assim com o João Vitor, né, ele que foi emprestado primeiro para a Inter de Limeira, depois foi emprestado para o Atlético Goianiense, né? Até o João citou a importância desse primeiro empréstimo, né, para a Inter de Limeira, quando ele trabalhou com Elano, que era o técnico do time do interior ali naquela oportunidade, aprendeu bastante. Elano, jogador vitorioso, veterano, né? Enfim. E tem outros vários jogadores que seguiram esse caminho, né? Se a gente for lembrar, o Casagrande só deslanchou depois de ser emprestado para a Caldense. O Viola teve 2 empréstimos, né? São José e Olímpia. Quem mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Guilherme Arana, né? Depois que foi emprestado para o Atlético Paranaense, voltou e arrebentou. Maicon foi para a Ponte, voltou, deitou, enfim. E o João Vitor entra nesse perfil, né? Eu também lembrei de alguns zagueiros que estão emprestados, quem sabe não possam seguir aí esse mesmo ritmo, né? Essa mesma trajetória do João Vitor, que são os casos aí do Caetano, prata da casa, tá jogando titular no Goiás, e o Léo Santos, né? Léo Santos já é mais conhecido, tá emprestado aí pra Ponte Preta e tá jogando titular lá na Macaca também. Enfim, outra questão que foi abordada bastante na coletiva aqui com o João Vitor foi a segunda semana de trabalho do técnico português Vitor Pereira, né? Então, aos pouquinhos eles vão se entendendo melhor, vão conhecendo melhor aí a filosofia do treinador europeu. Eles citam bastante a questão da intensidade, né? Vários jogadores já vinham batendo nessa tecla. Aliás, é só acompanhar os treinos que a gente já pode ver uma diferença absurda do Silvinho, né, do treino do antecessor, e agora o Vitor Pereira, que consegue emplacar um treino com uma intensidade muito mais alta, né? Então, assim, é visível
Se Deus quiser, estamos aí no caminho certo, fazer uma grande partida amanhã em Itaquera, depois tem o clássico que todo mundo quer jogar, que todo mundo quer ganhar, aí a gente encerra a participação na primeira fase contra o Novo Horizontino e vamos ver quem chega pela frente no mata-mata, né? Ah, sexta-feira teve lista, né? Teve convocação hoje, o Tite anunciou aí mais uma lista de convocados e mais uma lista sem nenhum corintiano, hein? Preocupante? Sim, não, tanto faz, enfim, cada um encara de uma maneira. João Vitor também não quis muito se expor, né? Afinal de contas ele não pode cornetar o treinador da seleção assim gratuitamente. Mas eu perguntei aí, João, o que falta pra gente emplacar um jogador ou mais aí na seleção brasileira? Faz tempo que a gente não tem jogador convocado, hein, fiel? E aí acho que ele tocou num assunto que é fundamental, que é a questão de títulos. Nosso último título foi o Campeonato Paulista de 2019. Então de lá para cá não vieram títulos, não vieram taças, portanto as convocações foram diminuindo. Mas tem toda uma temporada pela frente, quem sabe a gente não tem aí novamente outros atletas corintianos convocados novamente aí para a seleção brasileira. Tá falado? É isso, fazendo um panorama geral do que rolou na semana aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista. Alexandre Gimenez para a Central do Timão. Fui! Família, enquanto o Corinthians segue em busca de reforços, mas ainda não consegue contratar nessa temporada 2022, o técnico Vitor Pereira vai descobrindo o elenco, hein? Inclusive jogadores vindos das categorias de base. Hoje um assunto interessante nessa sexta-feira foi do Robert Renan, zagueiro prata da casa, 18 anos e que me parece estar enchendo os olhos do treinador português, né? O Vitor Pereira tem chamado constantemente o Robert Renan para treinar aqui com o time principal, né? Para participar das principais atividades. Então, olho no garoto, 18 anos, pode ganhar cada vez mais espaço agora, né, na era Vitor Pereira. E olha só, na entrevista coletiva do outro zagueiro, o João Vitor, ele falou sobre o menino, hein? Falou sobre o prata da casa e foi só elogios, hein? Fala, JV! Então, realmente, o Robert é um grande jogador, é um zagueiro de muita qualidade. O primeiro treino dele eu não acompanhei porque tinha feito o jogo, mas agora nessa semana ele vem treinando bastante com a gente. É um zagueiro muito calmo, um zagueiro que tem uma qualidade técnica muito boa. Acho que é manter a pegada, não pode deixar cair, tem que a oportunidade única de estar no profissional. Eu, quando tive, também dava minha vida para estar nos olhos ali da comissão. Então acho que é manter a pegada, se dedicar bastante, que ele tem um futuro brilhante, sim. Depois da derrota no clássico com o São Paulo, o Corinthians volta suas atenções à Ponte Preta, adversária deste sábado. Jogo na Neoquímica Arena marca o retorno de 100% da fiel torcida, hein? Sensacional, já não era sem tempo, né, fiel? Bom, depois de pegar a Ponte, Corinthians pega nada menos que o Palmeiras no Allianz Parque e depois encerra a participação na primeira fase do Paulistão contra o Novo Horizontino, no interior paulista. E essa sequência, hein? O zagueiro João Vitor foi escolhido para conversar com os jornalistas nessa sexta-feira e falou sobre isso, né? Pega o São Paulo no dia, no outro tem a Ponte, menos de 10 dias depois já tem outro clássico contra o Palmeiras, tudo fora de casa, exceto esse duelo aí contra o time campineiro. E aí, João, o que você acha dessa sequência, meu zagueiro? Então, a importância é muito grande. A gente vai estar jogando em casa, diante da nossa torcida, a gente vai jogar o máximo contra a Ponte Preta. E pro clássico é um clássico, como você falou. A gente, depois desse jogo da Ponte Preta, a gente sim vai começar a avisar no Palmeiras, mas primeiro a gente está muito focado contra a Ponte Preta, que a gente quer fazer um grande resultado. E no clássico a gente vai para cima também, a gente vai tentar buscar os 3 pontos de qualquer maneira. A gente sabe da qualidade da equipe do Palmeiras, mas a gente também tem muita qualidade e a gente vai buscar os 3 pontos a todo custo. Família, assim que decidiram pelo João Vitor, né? O zagueiro foi escolhido para ser o entrevistado dessa sexta-feira aqui no Corinthians. De cara eu pensei, pô, tem muitos outros jogadores que já seguiram essa mesma trajetória do João e deram certo, né? Que são aqueles pratas da casa que deslancham mesmo depois de serem emprestados. João Vitor tinha sido emprestado pro Atlético Goianiense, né? Voltou voando ano passado.
né? Tem vários outros jogadores que a gente pode citar, o Guilherme Arana mesmo, só voltou, ou melhor, só deslanchou depois de ter sido emprestado para o Atlético Paranaense. O Maicon mesmo foi para a Ponte, depois voltou arrebentando. Um pouquinho mais lá atrás, Viola. Família, Violinha. Foi emprestado para o São José e para o Olímpia, antes de deslanchar mesmo ali nos anos 90, né? Claro, fez o gol do título em 89, em 88, mas depois amargou ali um jejum de 3 meses, teve que ser emprestado e depois voltou com tudo. Walter Casagrande Júnior, Casão, antes da democracia corintiana, o Casagrande estava lá, emprestado a Caldense, só depois da volta, né? Só depois que ele retornou é que ele escreveu a sua história aí com a camisa do clube. Bom, história maravilhosa, vários atletas já seguiram esse mesmo caminho. Tem atletas que podem continuar seguindo, já que o Corinthians tem vários emprestados, né? Zagueiros, inclusive, emprestados. Caetano tá jogando de titular na zaga do Goiás. O Léo Santos, titular ali na Ponte Preta, enfim. Não podia deixar de perguntar pro João, né? Toda essa situação, toda essa trajetória e qual a importância de ser emprestado, né? Você volta com mais confiança, João? Boa tarde, Alexandre. Acho que não só o Atlético, acho que desde a Inter de Limeira, acho que já foi algo muito importante. Fazer 9 jogos lá com no comando do Elano foi importante demais para minha carreira, porque se eu não tivesse ido bem nessa oportunidade, não poderia ter surgido a oportunidade do Atlético. Então, a Inter foi algo muito especial para mim. Claro que no Atlético Goianiense, jogando um campeonato com mais visibilidade, que era o Brasileiro, Copa do Brasil, aí que eu fui realmente aparecer. Mas a Inter também tem muita importância e o Atlético para mim também é um clube que eu tenho muito carinho, falo direto às vezes com o presidente de lá, um cara que me tornou um amigo meu. Fico muito feliz de ter feito uma passagem muito boa por lá, ter sido campeão goiano e agora é fazer história no Corinthians e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer essa história. João, o que muda nesse caso? Você chega com mais confiança, você perde alguns receios, alguns medos? O Corinthians, por exemplo, tem alguns emprestados zagueiros, né? A gente tem o Caetano no Goiás, tem o Léo Santos, está jogando na Ponte Preta. O que mudou na sua cabeça quando você voltou e voltou tão bem? Então, eu creio que foi mais um amadurecimento, né? A gente às vezes fica com receio de arriscar um passe, a gente fica com receio de tentar uma jogada e acaba que é coisa natural, que a gente vai fazendo nos treinamentos e a gente consegue fazer no jogo. Eu acho que isso é muito no psicológico do jogador, então como a gente acaba jogando numa equipe, querendo ou não, de menor expressão que o Corinthians, a gente consegue impor o que a gente vem fazendo nos treinamentos e quando chega num grande clube como o Corinthians, a gente consegue fazer com mais naturalidade.